é já nos próximos dias 26 e 27 de setembro, uma terça e quarta-feiras, que será levada à cena no Teatro Municipal Mirita Casimiro, no Monte Estoril, e integrada na programação da segunda mostra de Teatro Jovem, a peça Chatroom, de Wenda Walsh. Uma proposta do projeto emergente sobre um dos maiores fenómenos atuais entre os jovens, a comunicação online, ou seja, através da internet. Uma peça com a encenação de Rodrigo Aleixo e que tem interpretação, entre outros, de Pedro Russo e Rita Sombrereiro, que são os meus convidados nesta edição do Germano Campos Entrevista aqui na RDP Internacional. Muito bem-vindos. Rodrigo, começo por ti. Chatroom é uma designação para salas de conversa, neste caso, salas de conversa virtuais. O que é que se passa lá dentro? Lá dentro passa-se muita coisa. É tipo convento, só se sabe o que é que está no convento quem mora lá dentro, não é? Sim, é muito isso. Eu creio que todos nós já, por alguma razão, convivemos em um chat, quase toda a gente, principalmente na adolescência. E é muito isso que nós podemos ver neste espetáculo. Nós podemos ver um mundo fechado de adolescentes numa peça de teatro que fala desde o cyberbullying. Temos o Jim, que é interpretado aqui pelo Pedro, que já vai falar a seguir, e que ele chega no chat sem muita experiência do que está a acontecer, enquanto todos os outros personagens nós vamos percebendo ao longo da peça que é habitual. A convivência deles naquele mundo é uma coisa muito habitual. O Pedro chega de repente e com uma ideia de perdida. Está aquela fase da adolescência em que todos temos dúvidas existenciais. O que é que vamos fazer? O que é que os problemas domésticos em casa. De onde vimos para onde vamos, basicamente. Basicamente é isso. E esses problemas levam-no àquela sala para conversar com alguém. A busca dele é essencialmente com alguém conversar. Desconhecido. Ele quer falar com alguém. E vai àquela sala para falar com alguém desconhecido. Mas mesmo assim nós vamos percebendo que ele não tem muita gente, conhecidos ou não tem muita gente para conversar. E acho que às vezes é mais fácil também conversar com desconhecidos do que conhecidos. Principalmente na forma em que ele está. Isso é o que dizem os psicólogos e os psiquiatras, que nós quando vamos eventualmente a alguns desses profissionais de saúde, não os conhecemos de lado nenhum e temos que nos abrir e temos que contar a nossa vida toda, não é? Exato. E não falamos nisso nem ao pai nem à mãe. Exato. E nós percebemos isso. Nós, no chat, vamos ver o Jim a falar de coisas que percebemos que ele nunca falou, que nunca conversou. Por exemplo? E isso o Pedro pode-me ajudar, a razão que o levou a estar ali. Nós percebemos que vem de coisas muito de trás, desde a meninice dele, que tem a ver com uma partida familiar do pai, com a pouco saudável relação com a mãe, com os irmãos, com Bem-vindo. Olá. Obrigado. Dá uma chega, Pedro Russo, dá uma chega aqui ao teu personagem. Então, o Jim vai para o chat porque ele precisa de falar. E, por vezes, é mais fácil ter uma barreira física entre as pessoas e não olhar olhos nos olhos. Então, ele vai falar... Mas não olhar porque não há coragem? Porque... É mais fácil o anonimato? Eu acho que para o Jim é mais fácil porque... E quem diz o Jim podia dizer o Sim, João. outra pessoa qualquer. Mas o Jim, como uma pessoa, precisa de falar. E acho que ele precisa de ir lá porque ele já não aguenta ter aquelas coisas para ele só. E ele acha que é mais fácil falar com pessoas que não conhece e expor os seus problemas porque ele já não aguenta e todas as coisas que lhe aconteceram com a família... Ele tem que rebentar, basicamente. Ele tem de soltar tudo o que tem para dizer e muitas das vezes é engraçado que são as pessoas que estão lá dentro que o puxam para falar desses assuntos. Mas às vezes não é com a melhor das intenções. Não. E esse é o problema desta peça. Exato. Também nós não queremos estar aqui a tentar desvendar muito Naturalmente, o passado. Estamos só a levantar um bocadinho do véu e a pedir às pessoas que possam, naturalmente, que vão ver esta peça, porque para além de ser muito atual, levanta uma série de problemas, provavelmente que muita gente tem esses problemas em casa. Exatamente. O que é que leva alguém a falar com um desconhecido? O que é que leva alguém a falar Há com um alguma desconhecido? resposta a esta questão durante a peça? Nós vamos percebendo que é sobretudo a angústia e, como eu estava a dizer anteriormente, o pensarem
e temos que pensar que são adolescentes, portanto não têm, se calhar um homem de 40 anos tem mais experiência de vida, facilmente não ia com tanta facilidade a um chat destes, mas um adolescente que tem a necessidade de conversar, como o Jim, mas como o Jim e todos eles, porque eles todos estão lá de uma forma, uns para fazer o bem, em procura de respostas às suas perguntas, os outros, se calhar, a Laura, por exemplo, que é interpretado pela Mariana Pinheiro, procura essencialmente responder às perguntas dos outros. Cada um tem um objetivo para Tem ir os seus frequentar objetivos. o chatroom. Exato. E nós percebemos, por exemplo, na personagem da Laura, que ela vai lá para responder às perguntas dos outros, mas e passa a vida no computador a falar com pessoas que precisam, isso diz ela, mas que só ouve, não fala. Ela própria não apresenta soluções aos outros. Ela só quer ouvir os outros e sentir que os outros... É que cada caso é um caso. Exatamente. E ela diz que eu fico aqui sentada, ouço o que vocês dizem, só para vocês sentirem que está alguém a ouvir. Que alguém vos ouve. Mas isso não é um problema só dos jovens. O problema da terceira idade é exatamente isso. Exatamente, o problema da solidão, isso. Nós temos visto e sabido, e é uma coisa mais que comprovada, que a solidão, para além de matar, infelizmente morre-se de solidão. Um dos grandes problemas da solidão é não há ninguém que os ouça. Eles não conseguem falar com ninguém. E isso é gravíssimo. Neste caso também há uma repercussão em relação à idade menor que são os jovens frequentadores do chatroom. Então, no teu caso, cada jovem representa uma figura. Tu és capaz também de falar no chatroom na vida real? Já tentaste fazer esta experiência? Quanto mais não seja para pesquisar... Para experimentar. Sim, eu já frequentei as chats. Não sei se frequentavas antes de fazer a peça ou passaste a fazê-lo depois. Eu fui ver. Eu fui um pouco como a Laura, fui lá ver... Fui um pouco como a Laura. Porque isto é um universo um bocadinho desconhecido, às vezes. Mas eu acho que a nossa geração está habituada. Acho que nós habituámos-nos desde sempre, porque foi uma coisa que as redes sociais surgiram todas quando nós éramos jovens e somos jovens. Portanto, é uma coisa que já não nos é muito distante, porque estivemos sempre próximos. E eu fui fazer um pouco como a Laura, fui ver só o que é que as pessoas falavam, o que é que as pessoas diziam. Tem que se inscrever ou não? Alguns sim, outros não. A maior parte não. A nível de chats, não... Há chats públicos em que nós podemos ir lá e só visitar. E é com nome próprio ou é com diminutivos? É com um username. É um username. Pode ser qualquer um. E esse também é um dos segredos desta peça. Pode ser 1, 2, 3, 4. Sim, pode ser 1, 2, 3, 4. Nós não conseguimos perceber se eles sequer usam os nomes reais na peça. Não dá para perceber. Não sabemos se eles estão a falar a verdade. Dá para perceber se é homem e se é mulher? Ou é difícil? E que idade é que tem? As idades são claras porque eles próprios falam disso. Nunca se sabe se é verdade ou não. Está lá na peça que não se percebe. Mas eu acho que a nível dos sexos, eu acho que eles, pelo menos nisso, dizem a verdade. Espero eu acreditar. Não? Sim, o grande segredo aqui e a magia que o Wendell Walsh, que é o autor, nos entrega nesta peça, exatamente, é o facto de o que é verdade e o que é que não é verdade. Porque nós, como lá está, eles estão a conversar atrás de um computador. Não é como nós aqui que estamos a conversar. Eu sei que é o Germano, sei que é o Pedro Russo. Eles podem dizer que são eles, mas na verdade não são. Pode ser um pedófilo, pode ser alguém. E chegamos lá. Chegamos lá. Exato. Quantas vezes, e ainda recentemente, tem dias, tem horas, crianças jovens de 12, 13 anos, sobretudo miúdas, são aliciadas por pedófilos para se encontrarem aqui e acolá, até saem de casa e depois são tragédias que acontecem. Portanto, há algum tipo de recomendação feita ao longo da peça em relação ao comportamento que os pais deveriam ter? E há principalmente ao mostrar aquilo que não se deve fazer. Não tanto uma coisa explícita, o que devem fazer é isto, mas nós vemos que a forma como a peça se vai desenrolando, que aquilo é o que não deve ser feito. E qualquer pessoa há de perceber isso. Há uma certa pedagogia, então, na peça. Exato, claro que sim. Claro que sim, e acho que o teatro também serve disso. Tem de haver sempre uma mensagem positiva, negativa, mas tem de haver uma mensagem. Neste caso de alerta. Exato. Neste caso de alerta eu tento sempre, no projeto Emergente tem tentado sempre, e eu enquanto a encenar espetáculos, passar uma mensagem. Eu costumo dizer que
Eu prefiro que as pessoas digam eu gosto ou não gosto, mas nunca há indiferença, porque eu quero passar uma mensagem, nós temos que passar alguma coisa. O não gostar, ok, quer dizer que passámos alguma coisa, e o gostar foi maravilhoso, é muito bom recebermos. Agora, alguém me dizer foi só isto, foi um espetáculo, isso nunca... Foi apenas um espetáculo. Exato. E isso é Mas lamentável, acho que quer ver se as pessoas, isso acontece, o sentimento com que as pessoas têm. Bom, ok, já vi a peça, aplaudi e vou embora. Exato. Mas acho que este texto, o texto em si, não nos deixa indiferentes. A primeira vez que lemos, eu fiquei logo, epá, isto fala aqui de assuntos muito sérios. O que é que tu descobriste, Pedro, quando começaste então a frequentar, mesmo numa perspectiva analítica e teatral e dramatúrgica, o que é que tu descobriste no chatroom que frequentaste? Na vida real? Na vida real, descobri que as pessoas não têm medo de dizer o que quer que seja. As pessoas simplesmente dizem. Não têm É por problemas. escrito, não é? É tudo por escrito. É tudo por escrito. Sim. Não há Os que eu frequentei- há microfones também, às vezes, ou não? Sim, há chats que têm até, podemos falar aqui, há chats que têm webcam e essas coisas assim, mas neste caso da peça, e o que nós procuramos mais, são por escrito. Mas a maior parte das vezes não existe. Sim, Sim, a maior parte das não. vezes são chats por escrito. E até nós podemos falar aqui, se não ir tanto aos chats das redes sociais. Todos temos um amigo no Facebook que não conhecemos tanto, mas já por vezes metemos conversa, alguma coisa assim, que pode ser perfeitamente este chat, o Facebook e agora os Instagrams, todas as redes sociais. Acontece o mesmo, que é nós temos só um perfil com fotografias e um nome. Pode não ser aquele nome, pode não ser as fotografias da pessoa, e nós estamos a conversar com elas. Bom, em princípio, quem dá a cara, neste caso, eu que faço rádio e vocês que dão a cara como atores na televisão, ou no cinema, ou no teatro, as pessoas sabem quem são. Não? Exato. Aí não podemos fugir, entre aspas, não é? Sim. Que tipo de conversas é que eles têm no chatroom? Vários tipos de coisas. A maior parte eram sempre as que eu apanhei, muito conversas sexuais. Eram sempre pessoas a tentar estar no engate, a discutirem de formas muito peculiares e explícitas no que estão a fazer. Podes dizer sem dizer o que é que eles disseram? É um bocadinho difícil. É difícil, mas sim, eles punham por imagens aquilo que nós fazemos na cama. Escreviam. E a maior parte era muito isso. Sim, a facilidade hoje em dia, nós procuramos um chat, se formos ao Google, um chat para conversar. As primeiras coisas que aparecem são chats com intuito sexual de jovens que vão para além da masturbação, enviar fotografias e conversarem sobre sexo. O que não é o caso. Nós falamos mais, e eles falam muito de salas de chat, dos títulos da sala. E tem uma sala de chat que é do bairro onde eles vivem, onde eles vivem. Tem outra que se chama o chat do suicídio. E ali eles conversam sobre suicídio, que é uma coisa... Nós também temos que explicar que a peça é de 2005, portanto tem 17 anos. A realidade de 2005... Não, tem 12. 12, sim, peço desculpa. Não é? Sou péssima em matemática. 12 anos, exatamente. Não, mas é que, Rodrigo, 12 anos é muito tempo. Houve uma evolução muito grande na internet. Lá está. Eu suspeito que há 12 anos os chats, se calhar, tinham uma maior abrangência de temas. Que hoje em dia os chats da funila internet, para o sexo. Temos muito os Tinders e as redes sociais apelativas a sexo e encontros. E, portanto, também o lado de pesquisa nosso não pode ir muito para hoje em dia, e é mais aquilo que nós sabemos sobre os chats. É um pouco mais generalizado. Exato. O Wendell Walsh, como disse, é um autor irlandês. Perguntava-te, Rodrigo, é um bom desafio para os jovens que começam agora a viver a arte de representar, fazer uma peça deste género? É um grande desafio, mas grande mesmo. Primeiro de tudo porque é a primeira vez que eu enceno um espetáculo que não é uma criação coletiva, que pegamos em textos e vamos fazer a peça mesmo integralmente, que foi escrita por outro. Isso eu decidi que seria a altura certa, é o meu sexto espetáculo que eu enceno, e que seria a altura certa para eu fazer. E depois pela temática que ele aborda. Eu quando li o texto eu fiquei apaixonado pelos temas que ele aborda e pela escrita brilhante que ele tem. Ele tem uma escrita muito descritiva.
os pormenores. Ele, para contar uma história, é tudo muito descritivo. Ele vai dizer... Ele é capaz de descrever todo o percurso que nós fizemos, desde onde estacionámos o carro até aqui ao estúdio, de uma forma muito bonita e emocionante. E esse também é o segredo do espetáculo e, ao mesmo tempo, é um desafio para nós. Porque nós temos que, ao fazer este espetáculo, e nós temos que cativar o espectador. No entanto, a questão aqui é passar a tal coisa de que eles não se podem conversar uns com os outros, porque eles não têm a certeza se os outros que lá estão são eles. Portanto, há um falar para um vazio, muitas vezes. O espectador vai ver todos em palco, mas cada um a falar na sua direção. Essa é uma das opções que eu, por exemplo, tomei, porque nós não podemos dizer que o Germano está à minha frente, está algures a falar com um vazio. E há sempre essa é a magia do teatro. Essa é a magia. E nesta peça também tentamos procurar a verdade do que eles querem dizer. Muitas vezes eles dizem um sim na peça, mas nós percebemos que o que a personagem sente é um não, mas diz um sim para o outro ficar melhor. Ou diz, eu não preciso de nada. A Laura, por exemplo, no discurso com o Jim, numa cena em que ela procura ouvi-lo, mais uma vez, ela diz, eu não tenho problemas, eu não preciso de nada, só estou aqui para ouvir. Mas nós percebemos, e vamos percebendo ao longo da peça, que ela tem tantos ou mais problemas que ele, e que procura estar ali a ouvir e por isso solucionar os problemas dela. E isso é mágico. A forma como a peça está construída para o espectador, eu acho que é muito interessante e entusiasmante. Espero eu. Vai ser com certeza. Pelo menos eu adoraria ver esta peça. Não sei se posso, porque é durante a semana. Às vezes os horários são um bocadinho incompatíveis, mas seria bom que viesse do Monte Estoril para Lisboa Esperemos nós. Ou outros locais do país, para realmente nós termos a oportunidade de ver esta peça, que é do projeto Emergente. Antes de convocar ali a Rita Sombreiro, este projeto Emergente, de que és fundador e encenador, é mais uma companhia de teatro, igual a tantas outras? O que é que a diferencia? Esperemos nós que não. É assim, acabámos agora, dia 13, de formar 2 anos. 13 de setembro. 13 de setembro. Foi só 2 anos, mas são anos que nos orgulham muito. Porque nós saímos da nossa escola, todos nós fomos formados pela Escola Profissional de Teatro de Cascais, e decidimos que precisávamos do nosso espaço. O mercado está muito difícil para nós atores, para nós escritores, encenadores, e decidimos que a forma mais fácil talvez seria formarmos nós um grupo e não esperar que as companhias nos venham chamar, e assim criarmos o nosso espaço. É um risco. É um risco, mas também... Mas é um prazer. É um prazer muito grande. Há muito trabalho, mas é um prazer muito grande. E o que eu pensei quando saí da escola foi, ou isto, ou vou à luta e tento formar alguma coisa, fazer os meus próprios espetáculos, ou ficar em casa à espera que alguém me chame. Que o telefone toque. Que o telefone toque, ou então tenho que ir para outros mundos. E o que eu queria era mesmo teatro, e não queria para uma caixa de supermercado, com muito respeito com muito respeito. Mas, não é o fim da linha. Aliás, várias vezes este tópico de conversa vem à tona d'água. O ser caixa de supermercado não é de todo o fim da linha para mais nada. Sim, sim. Quer dizer, parece que vais para a caixa de supermercado se não conseguires fazer outra coisa nenhuma na vida. Não é verdade. Até não, porque a responsabilidade claro que e sim. a arte de fazer caixa é enorme. Sim, claro que sim. Não é? É só porque a nossa paixão é mesmo ficar ali, no teatro, e portanto eu sinto-me muito lisonjeado por poder seguir isto e ensinar o 6º espetáculo. Eu, quando formei isto, pensava, bem, vamos fazer um espetáculo e pronto. E o 7º vem aí? Depois deste ou não? Vamos ver, estamos a ver. Agora espero que este corra muito bem. Tentar aproveitar ao máximo estes atores. Eu gostei muito de trabalhar com eles. Nós já nos conhecíamos, somos todos amigos, mas foi muito bom trabalhar com eles e está a ser muito prazeroso. Eles são de uma inteligência cênica muito boa. E de uma entrega total. Uma entrega. Eu já tive a oportunidade de ver ali o Pedro e a Rita representarem, de facto, são 2 jovens com um grande futuro pela frente. Rodrigo, muito obrigado por aqui teres estado, cede ali o lugar à Rita. Pedro, perguntava-te, quando se é jovem, ousa-se mais em termos de teatro? Eu faço esta pergunta porquê? Na televisão, as personagens devem ser mais contidas, menos polémicas, mas no teatro ou no cinema há mais liberdade para criar e para experimentar. Eu acho que há liberdade... A vossa idade, quantas é que tu tens? Eu tenho 20. Tens 20. A vossa idade permite fazer coisas
que, noutra idade, obviamente, Nossa. já seriam ridículas ou que as pessoas até se recusam por vezes. Eu acho que há sempre liberdade para tudo. Desde que seja feito com bom gosto e pensado e feito em conjunto para um propósito, acho que nós podemos fazer muita coisa. Porque sempre nos disseram na escola que nós precisamos de falhar. Portanto, se nós não arriscarmos, seja agora, seja daqui a 10 anos, seja daqui a 20, acho que não tem muita piada. Eu gosto muito de arriscar e acho que 20 anos também é a idade perfeita para isso, não é? Não sei, Rita. Não sei, Rita, qual é a tua... Qual é a tua opinião? Eu acho que tens razão. Acho que agora é a idade perfeita. Muito bem-vinda, Rita. Obrigada. Se não errarmos agora, quando é que vamos ter a oportunidade de errar? Não é? Agora é que estamos na idade ou na altura de experimentar sempre. O Carlos Avilés, com quem, aliás, cá estiveste há poucas semanas, foi vosso professor. Sim. O que é que ele te ensinou a fazer e a não fazer? Agora Acho que o conselho que dá a todos os alunos, principalmente na escola, acho que é muito simples e talvez não seja muito simples para alguns. É trabalhar. É que há pessoas que podem ser muito boas, mas se não trabalharem não vai compensar. É preciso mesmo batalhar para ir à procura e não desistir. uma peça como esta, o Chatroom, em que é que te desafia como atriz? Acho que uma coisa que também tivemos sempre a aprender na escola é muito o ouvir. É muito importante, não é só dar as respostas, sempre estar em comunicação, em diálogo, é muito o ouvir. Ouvir o que o outro tem para nos dizer. Isso é o que acontece no Chatroom? Ouvir o que é que o outro tem para dizer? Ouvimos muitas vezes. Também há uma analogia com aquilo que estás a dizer. Pronto, no chat é ler, mas É ler, mas ouvir também e não se pronunciar. Fala-me um pouco do teu personagem. A minha personagem. Ou da tua personagem. A minha personagem chama-se Eva, pelo menos é isso que ela diz. Começa logo por aí. Exato. Nunca se sabe. É uma personagem que acho que as pessoas vão pensar que percebem logo à primeira vista o que é. Mas a minha opinião não é essa. Eu acho que é muito mais daquilo que aparenta ser. Porque, não sei se é a expressão certa, mas vai com todas aquilo... como é que eu ia te explicar? Explica da melhor maneira possível aquilo que tu sentes em relação à tua personagem. Acho que é uma personagem que precisa muito de atenção e que não a tem. Carência, então. Sim, precisa de muita atenção e acho que como não tem, eu penso que seja da família ou dos amigos, pronto, de algo mais exterior, vai para o chat à procura de uma atenção, que lhe deem atenção. E acho que como encontra, ou que quer encontrar, ou pensa que vai encontra. atrás, ou vai atrás daquilo que os outros querem fazer. Principalmente a personagem que é do José Melo, que é o William. Tudo o que ele faz, como ela vê nele alguém superior ou alguém que ela quer seguir, ela vai atrás daquilo que ele quer fazer, que é fazer com que o Jim siga a opção do suicídio. Ela vai atrás só para agradar, porque ela quer agradar e quer que gostem dela. A toda a força. Neste caso, sim. Tal como o Pedro, Rita, fizeste algum tipo de pesquisa em chatrooms reais? Não. Não foi necessário? Não, é que eu não estive muito a par disso porque eu também tenho um bocado de receio dessas coisas. Eu nunca sei muito o que é que se pode esperar. Por isso mesmo? Disso. Pois. Mas a curiosidade, para além de matar o gato, como se costuma dizer, não é? É essencial para nós podermos perceber que tipo de conversas, que tipo de ações, quais são os temas e que tipo de comportamentos existem por detrás de alguém que está do outro lado do computador e nós não sabemos quem é. Verdade. Nunca sabemos bem quem está do outro lado e quem podemos confiar. Conheces algum tipo de caso que tenha eventualmente corrido mal por causa da internet? Um caso de cyberbullying, por exemplo? Sim, conheço vários casos que isso tenha acontecido, mas pronto, não tão expostos, mas sim mais de amigos, principalmente amigas,
que tenham sido enganadas. Em que sentido? Acho que há muito hoje em dia o catfish. Ou seja, que pensam que estão a falar com uma pessoa, enquanto a pessoa que está do outro lado não condiz nada com aquilo que diz. Mas aí não há recomendações dos pais ou os adolescentes, por norma, não ouvem os pais efetivamente. São os cotas, eles têm opinião... Não, a sério, opinião de velhos. Eu é que sei, eu sou o rei do mundo. Aos 18 anos, aos 15, 16, somos os reis do mundo. Depende da educação que os pais também dão aos filhos. Os meus pais sempre... Controlavam? Não é controlar. É um controle, mas um bom controle, não um mau controle que o adolescente ou que o faça pensar: eu quero fazer isto para enganar os meus pais ou algo do género. Eu acho que depende muito dos casos. Acho que a partir do momento que somos avisados, nós é que fazemos as nossas escolhas. Portanto, Isso vai acontecer também com amigos teus? já. Amigos, rapazes? Rapazes, raparigas. Sim. Já se sentiram enganados? Pessoalmente? Não. Esses meus amigos. Já se sentiram muito enganados e pensavam que estavam a falar com uma pessoa, depois encontram-se a outra. Chegaram-se a encontrar. Sim, conheceram-se e ficaram amigos, tudo bem, não tem mal nenhum. Mas a pessoa que eles iam à procura, afinal, não correspondia de todo à pessoa que eles imaginavam com quem estavam a falar. Exato, não sabiam. Não... Então as pessoas não ficam um bocadinho chateadas, para não dizer outra coisa? Ficam, mas eu acho que nós devemos sempre perceber o lado da outra pessoa. Mas a intenção com que a outra faz isso? Pois isso... Boas intenções estão ao inferno cheio. Justamente. Mas eu acho que nós devemos sempre perceber, e acho que é isso que nós também falamos na peça, que é que eles tentam perceber o que é que está a acontecer com o Jim. Principalmente a Eva e o William estão sempre ali a atiçar o fogo, que é para ver se o Jim faz o que eles querem, ou seja, eles estão à procura de uma causa, e a causa deles vai ser que o Jim se suicide. Aliás, houve recentemente a história, por acaso acho que já amainou um bocadinho, a história do jogo da baleia azul. É verdade. Que em última análise levava o jogador, geralmente muito jovem, ao suicídio. Era o último passo, não é? Ora, esta peça parece que antecipou um bocadinho esse cenário. É verdade. É verdade, antecipou um bocado. E acho que os perigos que hoje em dia se correm na internet estão muito explícitos aqui, neste texto. Não de uma forma muito direta, mas sim como as personagens se vão influenciando umas às outras. E, por exemplo, esse jogo da baleia azul que acabou por matar algumas pessoas é um desses casos de cyberbullying. Mas lá está, as pessoas estão avisadas. As pessoas sabem os perigos que correm. Acho que hoje em dia... Pedro, então o que é que leva um jovem a entrar num mundo tão perigoso e tão escorregadio como esse? Tantas razões, não é? Acho que também passa... Desculpa. Diz. Acho que também passa muito... Porque a adolescência é muito um período de dúvidas e de querer fazer parte de algo. Mas de andar à procura, à descoberta. Oh, Rita, mas há limites. Sim, claro que há limites, mas... Há limites para o bom gosto e há limites para o bom senso. Se forem educados de uma certa forma, talvez se não tenham uma educação, não é controlada, mas uma devida educação, a aprender o que é que deve fazer e o que não fazer, e se fizer o que não é bom vai ter consequências, o adolescente vai querer aprender por si e por vezes não tem consciência dos perigos. Dos perigos. Pronto, a baleia azul acho que é um caso... Aqui ainda por cima, isso era feito fora do controle parental. Os pais... Sim. Até porque os pais não serão excluídos, mas não dominam muito bem as técnicas do digital hoje em dia. Sim, nós estamos muito a par. Mas, por acaso, isto de o porquê dos adolescentes fazerem é um dos assuntos que a peça trata. Levanta. A minha personagem levanta isso no final. E ele próprio diz que há às vezes porque estão muito doentes, outras vezes porque se sentem sozinhos, outras vezes porque os tratam mal. Há tantas razões para o fazer. E por isso é que eu acho que não há uma razão, nenhum motivo para as coisas acontecerem, mas são as circunstâncias da vida. Naquele momento aquela pessoa decidiu fazer aquela ação que levou ao suicídio. Porquê?
queriam, porque já não aguentavam mais estar aqui. E muitas das vezes nunca se vai conseguir perceber, nem que se fala antes com as pessoas, porque se o fizeram é porque não queriam mais estar aqui e Tá bem, mas com, se esconderam com a vida toda pela frente também, e através de um computador, ceder à pressão social não parece ser a melhor das soluções. Não. À partida. Também acho que não é a melhor das soluções. As pessoas têm montes de ajudas à sua disposição para ultrapassar isso. Mas lá está, nós não conseguimos entrar na cabeça da pessoa Claro, naquele momento. esta peça não é o consultório do psicólogo nem do psiquiatra. Não. é? Não. Levanta questões, mas não apresenta soluções. Lança alertas. Lança Lança alguns alertas. deixa uns pensamentos na cabeça. E não só na personagem do Jim, porque o estado com que as outras personagens ficam... Já agora, sem querer cortar o teu raciocínio, fala-me também de quais são os outros atores, já que mencionámos 2 ou 3, mas é de toda a justiça falar do restante elenco. Sim, claro. Então temos a Ruth Cruz, que faz a Emily. A Mariana Pinheiro, que já se falou. O Duarte Lopes, que faz o Jack. E o José Mel, que faz o William. Todos jovens atores saídos da escola. Todos saímos da mesma escola. E eles aliam-se uns e outros, fazem assim pares e... Sim. Nesta peça. Nesta peça. Sim. Nesta peça. O Chatroom, não sei se vocês sabem, foi adaptado ao cinema em Sim, foi. 2010 2010, nós vimos pelo o filme. Hideo Nakata. O filme é muito diferente da peça. É um bocado, porque foi feito com base nas ideias que o chatroom, com base naquilo que foi escrito. Mas difere muito. Vai para além de... Exato. Vai para além. Vai para além do que a peça Porque fala. sugere. Sim, Sim. é quase o que não está escrito. Parece que o Enda pensou melhor sobre o assunto e quando foi fazer o filme Mostrou os mostrou resultados, as soluções. mais algumas coisas. Eu presumo que ele tenha sido o argumentista. Sim, foi. Portanto, houve uma adaptação, eventualmente não literal, mas adaptada para a linguagem cinematográfica, Sim. tal como o Rodrigo faz agora para teatro. Rita, já que estiveste recentemente com o Carlos Avilés, fala-me um bocadinho também da tua carreira. Isto é porque vocês, a companhia tem 2 anos, vocês começaram a gatinhar, ainda estão a gatinhar no teatro. Eu estou. Acabei de... fizemos os Irmãos Karamazov no Teatro Experimental de Cascais. E aliás eram três elencos. Sim, eram 3 elencos, sim. Acabei de sair, entrei no mundo profissional, digamos, e depois da escola é a primeira peça que eu estou a fazer, é muito diferente. Está a corresponder ao teu pensamento, à tua ideia, está? Sim, Embora tu tenhas feito a formação em Cascais, foste estrear a Oeiras. Sim. fiz figuração num musical infantil no Teatro Independente de Oeiras, com o Carlos de Almeida Ribeiro. É muito diferente fazer uma figuração do que estar ali a dar a cara logo nos primeiros planos. É diferente, mas é bom, porque estamos a apoiar o elenco principal, digamos. E foi muito bom, foi muito diferente. Foi trabalhar com crianças, é muito e diferente. Que tal? É engraçado, porque as crianças dizem o que querem, quando quiserem, então nós temos de estar sempre preparados. E eles são absolutamente verdadeiros. São. Eles é que deviam ir para o chatroom, porque esses não mentem. É melhor não. Esses não mentem. Não há nenhuma sugestão. Eu estou a dizer no sentido de serem muito verdadeiros. Sim, não gostam, não gostam. Dizem sim, logo. Não gostam. Veem algo a meio do espetáculo e dizem, olha ali. Aconteceu que a Bárbara Branco principal e ela estava ali num dilema que não era bonita o suficiente para o rapazinho que havia lá e uma menina, mas tu és bonita! E começa a gritar isso e nós... Mas disse de coração. Disse de coração, foi bonito. Bom, isso é uma peça interativa. Passou a ser. Sim, mas é muito engraçado. Às vezes é o que faz falta nos adultos. Pois. Estraga um bocadinho a vossa concentração, mas desde que, obviamente, entre dentro do contexto, não é? Já agora, uma coisa, só à parte. Nas peças, ou nas poucas peças que vocês têm feito, a praga dos telemóveis tem existido ou não? Pedro? Aconteceu várias vezes.
Eu lembro-me, estava no Macbeth, lá no Teatro Coutec, e estava a tocar um telemóvel e a Flávia Guzmão, estava ao meio de um monólogo e ela decidiu subir as escadas, ir à senhora onde estava o telemóvel e ficou parada. Como se fosse na peça? Foi, saiu de palco, subiu as escadas e foi lá olhar de frente à senhora até ela guardar o telemóvel. E depois voltou e continuou como se nada acontecesse, mas... Não disse nada. Não disse nada. Falou com os olhos. Só. Chegou, subiu as escadas, parou, como se estivesse em cena, voltou e continuou. E apesar aí se vê o profissionalismo e a concentração com que vocês fazem estas peças, apesar dos pedidos imensos que há agora em qualquer tipo de teatro, de peça, para guardar os telemóveis, para desligar, nem sequer os meter em modo de voo, as pessoas são chatas. São. Nesse Eu acho que aspecto, sim. não percebem que É que pode interferir mesmo. Concentração. é o nosso trabalho. Nós estamos ali a trabalhar como se as outras pessoas estivessem a trabalhar. Se elas usam o telemóvel no trabalho, ali não se usa. E é isso que eu acho que as pessoas ainda não perceberam. É respeitar o trabalho. Dos outros, dos como outros. qualquer outro trabalho. profissional. Exatamente. Vocês conseguem viver do teatro, sendo tu és também muito jovem? Sim, sim. Eu não consigo. Tens uma vida paralela Sim, eu vou começar agora a universidade e a fazer? entrei na Escola Superior de Teatro e Cinema, que o Pedro também anda. Pronto. Mas o Pedro andas um bocadinho mais à Estou no frente. segundo ano agora. Estou no segundo. Então posso-lhe passar todos os apontamentos. Já fiz uma pastinha e tudo para lhe oferecer. Ainda bem. Portanto é mais fácil, não é? Também há praxes ou não? Não. Não. Há praxe. Não. Já agora vocês concordam com ela, já que estamos na época das praxes? Eu Início em cada ano escolar? Eu não tenho nada contra, desde que as pessoas não abusem naquilo Sim, exato. que obrigam os outros a fazer. Eu tenho amigos meus que estão das outras universidades, adoram a praxe, é uma ótima forma de integração, só que há pessoas que levam aquilo longe demais. Há que ser responsável e ter controle e respeitar o outro. É uma espécie de bullying? E voltamos ao chat room. Eu acho que pode ser, depende dos casos, mas eu acho que maioritariamente não é uma coisa que nós podemos dizer que a praxe é bullying, porque tenho muitos amigos meus que estão na universidade e que adoram, estão sempre a falar que são os melhores momentos. Também já ouvi pessoas que odeiam porque é ridículo, que não faz sentido nenhum, há outras maneiras de integrar, mas eu não... Pintar casas, por exemplo, ou ir para o campo ajudar os agricultores a tirar as batatas e as maçãs? Isso é uma boa forma. Na minha opinião, mas essa é a minha opinião, não é? Tu estás no segundo ano, está a corresponder, também perguntava, está a corresponder àquilo que tu desejavas do conservatório, não é conservatório, agora é a Escola Superior de Cinema e Teatro. Eu fui para a superior sem expectativas. Vê lá se algum professor te está a ver e está a ouvir, hein? Se tiverem, peço desculpa se eu dizer alguma coisa, mas é a verdade. É verdade. Eu fui sem expectativas. Uma coisa que eu aprendi na Escola de Cascais foi a receber tudo o que nos têm para oferecer. Da melhor forma e tentar sempre tirar o que é melhor e o pior. O que é melhor nós vamos apropriar-nos disso, e o que é pior, ok, percebi o que não gosto e não vou usar isto. E foi assim que eu fui para a Escola Superior, e por isso eu acho que o curso está-me a ajudar. E estou a conseguir retirar coisas positivas e boas. Portanto, está a corresponder. Sinto que estou a evoluir. Portanto, acho que... E já agora, Pedro, uma pergunta. Quem vai para a Escola Superior de Teatro e Cinema já deverá levar na bagagem alguma experiência académica, não, mas alguma experiência de prática de companhias de teatro, ou deverá ser apenas virgem, entre aspas, ir lá sem nunca ter feito teatro? Eu acho que ter experiência é sempre bom. Sem experiência? Ter sempre experiência. Ter experiência é sempre teatro amador, por exemplo. Sim. Ou teatro de escola, não é? Sim, eu antes de ir para a Escola de Cascais fazia teatro amador em Almada, fazia teatro na escola em Almada, e acho que são sempre ótimas ferramentas que nos ajudam, porque uma coisa que no teatro amador eu sentia muito era que toda a gente gostava do que estava a fazer. Bem ou mal, toda a gente adorava, e sente-se o amor de todas as pessoas,
e a vontade de querer fazer algo. Eu acho que levar sempre bagagem para uma escola é sempre bom. Acho que não é obrigatório, porque é para isso que serve a escola, que é para nos ajudar a criar bases. Lógico que há pessoas que já entram com mais experiência que outras e isso pode-se notar, ou não, mas eu acho que é sempre bom levar o máximo de coisas. Sempre. As ferramentas todas, elas depois aprimoram-se Exato. ao longo do curso. E a coisa- Tem quantos anos? O curso, 3 anos. 3 anos. Licenciatura. Depois pode-se fazer o mestrado, mas de licenciatura são só 3 anos. Porque eu acho que há coisas que nós só percebemos mais tarde. Eu acho coisas que aprendi na EPTC que só agora é que estou a perceber na escola superior. Portanto... Parecia-te um pouco estranho. E agora fomos consolidando e outros termos. E agora faz sentido. E agora vai fazendo sentido cada vez mais. Portanto, eu acho que ir sempre aprendendo e quantos mais workshops, mais formação, aprender na vida mesmo, acho que nós nunca paramos de trabalhar. Nós estamos sempre a observar as coisas e a observar as pessoas e isso faz parte do nosso trabalho. Portanto, quanto mais coisas nós retivermos do mundo e das coisas que nos podem oferecer, melhor. Dentro ou fora do chat room? Dentro ou fora do chat room. No teu caso, Rita, e para terminar, e agradeço muito a ti, Rita, ao Rodrigo e ao Pedro terem aproveitado este momento para falar de teatro jovem. Aqueles que querem fazer teatro e que não sabem como, e há muita gente, há muitos jovens nessa situação, o que é que eles devem fazer? A internet diz muita coisa. Eu venho de Torres Vedras e também na altura também estava muito perdida. Antes de entrar para a EPTC também não sabia o que é que havia de fazer. Eu encontrei a escola na internet. Acho que agora temos à disposição muitos meios para descobrir essas coisas. Ou mesmo perguntar se conhecem algo, aos nossos conhecidos, conhecem alguma coisa, algumas companhias, amadoras ou não, ali perto deles. E alguma escola de formação? Ou uma escola. Eu acho que a escola é o mais indicado. E desde cedo, acaba o 12º, portanto, convém concluir o 12º ano, fazer algumas peças e depois entrar e balançar-se para outras aventuras, ou não? Não sei, isso depende da pessoa. Eu acho que desde que tenha sempre a aprender algo, não é preciso fazer uma paragem, ir fazer peças e ir depois para a faculdade. Na faculdade, se entrar no primeiro ano sem qualquer tipo de experiência, vai ter mais dificuldade em habituar-se ou entrar no mundo, naquele mundo. Que é o vosso mundo. Para quem está fora é um pouco estranho. Um bocadinho. Sim, mas é um processo. É um processo de aprendizagem. Não tem de ser o mesmo para todas as pessoas, pode ser diferente. O que interessa é aprender e gostar daquilo que se faz. E é isso que vocês fazem, com certeza, amam o teatro com todo o coração, e isso vai-se ver seguramente nos dias 26 e 27 deste mês de setembro, quando for levado à cena no Teatro Mirita Casimiro, no Monte Estoril, na sala do Teatro Experimental de Cascais, a peça Chat Room, encenada pelo Rodrigo Aleixo, interpretada, entre outros, pelo Pedro Russo e pela Rita Sombreireiro, que foram os meus convidados hoje aqui na RDP Internacional. Eu não vou dizer aquilo que se costuma dizer antes da estreia, mas vocês percebem que é exatamente isso que eu vos desejo, e até à próxima, que seja breve, está bem? Obrigada. Muito obrigado. Pronto.